Amém. Isaías, capítulo 46, versículos 9 e 10. Amém? Todos encontraram? Vamos fazer a leitura então. Livro do profeta Isaías, capítulo 46, verso 9 e 10, diz assim: Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho ou plano, enfim, depende da tradução, ou propósito, permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Pai, te damos graças, Senhor Jesus. Pai, glorificamos a Ti, Senhor. Pai, diante de Ti, Pai, Tua igreja está, o Teu povo, Senhor Jesus. Que a Tua palavra seja dita ao Teu povo, Pai, e aqueles que têm ouvidos, Pai, que ouçam, Pai, que escutem a Tua palavra, Pai, que a consigam, Pai, colocar em prática nas vidas, Pai, nos destinos de cada um, Jesus, porque Tu és soberano, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esteja com cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. O profeta Isaías, talvez seja o profeta do qual eu mais admire, que eu mais leia sobre, que eu mais leia. O livro de Isaías sempre tem alguns textos muito impactantes, né, muito bonitos. E o livro de Isaías, estava reparando e estudando também sobre, ele é uma miniatura da própria Bíblia em si. A Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos. Uma boa parte do livro de Isaías é ele falando sobre a soberania de Deus, Deus falando, né, através dele, sobre quem Deus é, muito parecido com o que é o Antigo Testamento todo. E outra parte de Isaías, tal qual outra parte da Bíblia, fala sobre o Messias, sobre Jesus Cristo, aquele que veio, que morreu por nós, ressuscitou e há de vir. Então, o livro do profeta Isaías é realmente um livro muito importante no texto bíblico, e ele está dizendo isso a um povo que estava cativo, né? O povo de Israel naqueles dias estava cativo na Babilônia, cercado de todas as idolatrias do povo babilônico, de todos os ídolos, de toda a cultura daquele povo, rodeado de tudo, né? E aí, com certeza, o povo de Israel naquele momento se perguntava se o Deus ao qual eles serviam, né, ainda existia, se Deus ainda existia, porque o povo de Israel sofrendo muito na mão do povo babilônico. E aí, através de Isaías, Deus fala que ele é Deus e não há outro. Muito claro no verso 9. Isso nos traz algumas reflexões, sobretudo no que diz respeito à soberania de Deus. Deus é soberano. E na nossa vida, a gente se deixa levar por todas as coisas que nos sucedem, e nesses caminhos da vida a gente deixa, isso vai se perdendo, isso vai passando batido, isso vai ficando em segundo plano, né? Soberania de Deus. Nós nos colocamos na posição de Deus nas nossas vidas, né? Deixamos com que tudo aquilo que nós fazemos, estamos planejando, esteja à frente, né, de Deus. E no verso 9, o começo do verso 9, Deus diz através de Isaías de forma muito clara que Deus é Deus e não há outro. Não existe outro Deus. Então Deus começa afirmando a sua, entre aspas, aí, exclusividade, né? Deus começa falando nesse versículo que ele é Deus e que não há outro. Não existe outro. Então ele afirma ao povo e afirma para nós também nessa noite que ele é Deus e que não há outro. Não são pessoas, não é um emprego, não é um status social, não é um dinheiro que eu tenho, não é as posses que eu tenho, não é o meu eu interior, não são as minhas vontades, não existe outro Deus além dele. Talvez a gente
saia de casa, vem para cá, sai daqui, vai para casa. Nesse processo todo de vida cristã, deixando isso meio que em segundo plano, como eu falei anteriormente, meio que levando isso como se fosse algo banal, como se fosse algo secundário. Mas Deus é o único Deus, não somos nós. Nós não somos deuses da nossa própria vida. Quando nós fazemos isso, quando nós assumimos essa soberania na nossa vida, quando nós achamos e queremos ter o controle da nossa vida, as consequências costumam ser muito difíceis de lidar. E aí é quando o ser humano não suporta, é quando o ser humano não consegue aguentar a pancada que vem na sequência. E é quando a vida da gente vira uma bagaceira. E aí, como diz o pastor João, a gente entra no pau da goiaba. É nesse ponto, quando há essa separação do homem deixar de entender que Deus é soberano e ele achar que ele próprio homem é soberano, é quando há essa dissensão, essa divisão, é quando o negócio começa devagarzinho ou, em alguns casos, até mais rápido, afundar. E ele deixa muito claro, no verso anterior, no 8, que ele não divide a glória dele com ninguém. Desculpa, capítulo 42, verso 8. Ou não, eu falei verso no capítulo 42, do mesmo livro de Isaías. Então, a palavra diz assim: eu sou o Senhor, esse é meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Recado muito claro ao que o povo de Israel estava passando naquele momento. De ver todas aquelas imagens das religiosidades do povo da Babilônia, de ter aquilo imposto a si, porque estava cativo, estava escravo. E Deus deixa muito claro através de Isaías que não. Que Deus não divide a glória dele com ninguém, e ele não dá a glória dele para ninguém, e nem autoriza louvor a escultura alguma. Qual é a escultura da nossa vida hoje? O que nós colocamos no altar da nossa vida hoje, diferente de Deus, de Jesus Cristo? O que nós estamos colocando? O que nós estamos adorando? São pessoas? É um emprego? É o meu estudo? O que é? É Deus. Se for Deus, bom demais. Glória a Deus por isso. Que você consiga manter isso. Agora, se não for, faça a reflexão. O que eu estou levando no meu coração? O que eu estou trazendo no meu coração? Aqueles ídolos da Babilônia, eles tinham que ser carregados, né? Aquelas imagens. A diferença para o nosso Deus, para o Deus que a gente serve, é que é Ele quem nos carrega. É Ele quem nos conduz pela vida, aqueles que obviamente têm o coração aberto a Ele. Então, se eu não estou passando por um momento bom, e mesmo que esteja passando por um momento bom da minha vida, eu preciso entender e reconhecer que Deus é soberano. E que em um minuto, tudo isso pode ruir. Essas alegrias mundanas nossas aqui, passageiras. Um segundo é suficiente para acabar com tudo. Então, todos aqueles ídolos da Babilônia, tudo aquilo que o povo de Israel estava passando, era Deus mostrando a eles que Ele é o soberano. E que todo o pecado do povo de Israel antes daquilo tudo ali, estava num processo de pagamento. Aquilo ali era um pagamento de tudo que o povo estava fazendo. Que é o que nós sempre falamos aqui de plantio, de colheita. De um povo que ficou durante séculos, anos e anos e séculos, desrespeitando a soberania de Deus. Isso fica muito claro no texto bíblico ao longo do Antigo Testamento e ao longo do livro de Isaías. E obviamente acontece até hoje, né? Nós, como pecadores, fazemos isso com muita frequência. E queiram ou não, gostem ou não, mais cedo ou mais tarde, de dia ou de noite, dia de semana, fim de semana, feriado, nós vamos pagar o preço. Tudo aquilo que nós estamos plantando aqui, nós vamos colher. E cabe a nós fazer análise detalhada e examinar a si mesmo, cada um se examinar e ver o que nós estamos plantando, e ver o que nós estamos fazendo, e enxergar onde nós estamos pisando. Quem é a sua escultura? O que você está adorando?
Nós colocamos muita coisa nas nossas próprias mãos e esquecemos de entregar a Deus. Nós queremos abraçar muitas coisas, quando na verdade nós não precisamos abraçar nada além de Jesus Cristo. Nós não precisamos de nada além dele, além de Deus, Jesus Cristo, em nossas vidas. No verso 10, Deus fala que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Interessante que quando a gente lê o texto e aprofunda no estudo dele, a gente vê que desde o começo Deus já fala do fim. Deus já fala de tudo aquilo que aconteceria. Então é com esse Deus que nós estamos lidando e talvez a gente não dá nem valor nessa onisciência dele. Talvez a gente não tenha, com certeza, talvez não. Com certeza nós não temos a noção do tamanho que ele é. De tudo aquilo que ele fez e é capaz de fazer. Eu creio que nós não temos essa consciência plena. Tivéssemos a consciência plena de quem é Deus, do poder dele, nós não faríamos o que nós fazemos. Ou pelo menos reduziríamos bastante. Salmo 139, verso 16 diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. O salmista aqui dizendo que os olhos de Deus já viram o corpo dele ainda informe. Todos os dias determinados para aquela pessoa, Deus já sabia. E é o que acontece conosco, né? Deus já sabe, antes mesmo do início dos tempos, quando nós iríamos nascer, quando nós vamos deixar esse mundo, o que nós vamos fazer aqui? E qual vai ser, e qual é o nosso propósito aqui dentro? Qual é o nosso chamado aqui na Terra? Para o que nós fomos chamados? Deus já sabe de tudo. Gosto de pensar que quando, voltando a Moisés, quando a irmã de Moisés o colocou no rio, Deus já sabia, com certeza absoluta, tudo aquilo que aconteceria. Que o mar iria se abrir na frente de Moisés, que ele iria conduzir o povo pelo deserto por 40 anos, que toda aquela geração iria sucumbir no deserto, e que Moisés veria a terra, mas não entraria nela. Deus sabe de tudo, irmãos. A gente não consegue esconder. Deus sabe quem nós somos até mais do que nós mesmos achamos que sabemos. Deus sabe muito bem tudo aquilo que nós pensamos, todos os pensamentos maldosos que nós temos, todos os preconceitos que nós temos, toda a arrogância que nós temos, todo sentimento de prepotência que nós temos, tudo aquilo que nós entendemos que é certo, Ele sabe quando nós estamos dissimulando alguma coisa, quando nós somos arrogantes para outra pessoa achar que ela está certa. Então Deus sabe de tudo. Então a gente não consegue esconder dele. E sempre volta, sempre recai na questão do plantio e da colheita. Sempre. Sempre calha nisso, sempre finaliza nisso. Tudo aquilo que eu estou pensando e falando, o que isso tem de... o que isso agrega, o que isso edifica na minha vida, na vida da minha família. Qual é o exemplo que eu dou para os meus filhos? Qual é o exemplo que eu dou para os meus netos? Qual a referência que eu dou de crente aos meus colegas de trabalho, colegas de faculdade, de escola, enfim, qualquer que seja o seu grupo social? Qual que é o modelo de crente que eu passo para essas pessoas? Qual que é o estilo? O que eu faço? Né? As pessoas olham para mim, enxergam o Filho de Deus ali? São perguntas que a gente faz, mas que a gente faz para nós mesmos também. Mas que a gente faz a vocês, a todos nós, para que a gente reflita nessa noite o que nós estamos fazendo com a soberania de Deus. Porque Ele está vendo, Ele sabe o que o nosso coração está sentindo. Então sempre que eu tomo alguma atitude, seja pensada, ou falada, ou proferida, Deus sabe. Mesmo que eu fale algo diferente do que eu estou pensando, Deus sabe também. Deus sabe o sentimento do seu coração, irmão. Quando você abre o aplicativo do banco e vai fazer o Pix do dízimo. Ele sabe certinho o que seu coração está pensando. Ele sabe exatamente o que você está pensando nessa hora. O sentimento que você tem quando você envia o Pix lá e manda para o pastor José Delcio comprovante.
Ele sabe exatamente o que você está pensando naquele momento. E se for algo diferente de gratidão, nós devemos bater o joelho no chão e pedir perdão a Deus. Porque dízimo é sinal de pura e simples gratidão a tudo que Deus pode nos conceder. Dízimo é só um exemplo, mas tem vários outros. Quando eu sou convidado para prestar um serviço na igreja, qual que é o meu sentimento quando eu recebo esse convite? Então Deus está nos vendo. Deus é onisciente, Ele sabe muito bem o que está. Nada escapa dos olhos de Deus. Nada. Absolutamente nada escapa dos olhos de Deus. Deus enxergou o fim já no início. Quando Ele criou tudo, já sabe do fim. Então como que Ele não vai saber o sentimento do meu coração? Como que Ele não vai saber o que eu estou pensando? Isso é a soberania dEle. No final do verso 10 ele diz: o meu conselho, ou o meu propósito, ou o meu plano permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Essa aí depende muito da tradução. Algumas traduções são conselho, outras são propósito, plano, decisão, enfim. Independente da tradução, o plano de Deus, ele é cumprido. E a grande diferença de Deus para os homens também. Os planos dos homens são muito, 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 de todos nós, são muito pequenos perto dos planos de Deus. Jó 42, verso 2 diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O livro dos Provérbios de Salomão, no capítulo 19, também diz isso. Que todos os planos de Deus irão se cumprir. Então, nós temos tantos exemplos ao longo do texto bíblico sobre planos de homens que Deus frustra, que Deus mostra que não é aquilo, para que a glória de Deus seja percebida, que seja adorada. Se a gente for citar aqui, fica a noite toda. José do Egito, né? Quando foi jogado ali pelos seus irmãos, era o plano deles acabar com José mesmo. Mas o plano de Deus era muito maior na vida dele. O plano de Deus era que ele fosse governador do Egito e um homem que falasse, que fizesse com que o faraó parasse para ouvi-lo. Que um rei de todo um povo parasse para ouvir um filho de Deus que estava ali. E muitas vezes, irmãos, a gente que está nessa vida, né, cristã e tudo, a gente está passando por dificuldade, está passando por luta. A gente, quando acontece uma perda muito grande, independente de qual seja, a gente não quer acreditar que está acontecendo aquilo, num processo, Deus me livre, mas de uma enfermidade, de alguma coisa que está acontecendo com alguém que nós amamos. Nós não entendemos o porquê daquilo, nós não queremos que aquilo aconteça. E a gente questiona por que isso está acontecendo comigo, com a minha família. É o plano de Deus. E por Deus ser Deus e por nós sermos nós, a gente não entende. E a gente não vai entender. Agora, aqueles que compreendem a soberania de Deus sabem que sempre há algo maior por trás do nosso querer, bem maior. Acima do nosso querer há algo bem maior. A vontade de Deus sempre prevalece sobre a vontade nossa. Então a vontade de Deus sempre vai ser soberana. Então, independente do que a gente queira, independente do que a gente está pensando, do que nós estamos sentindo, a vontade dele vai prevalecer. Muitas vezes nós demoramos muito para desapegar de algumas situações da nossa vida que às vezes estão nos amarrando. E aí podem ser pessoas, e aí pode ser recurso financeiro, e aí pode ser trabalho. Geralmente são pessoas. Geralmente são ambientes, são pessoas que estão nos amarrando, atrapalhando um progresso na vida cristã. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite.
propósito de Deus na sua vida é muito maior do que qualquer armadilha que o diabo tenha para a sua vida. Só que cabe a nós entendermos que o propósito de Deus geralmente não é o nosso. A vontade de Deus geralmente não é a nossa. Nós sempre olhamos com os olhos viciados ou com viés, né, nesse mundo aqui. E nós não entendemos que nós temos um preço a pagar por nós sermos quem somos, por nós sermos povo de Deus. Nós sempre vamos pagar um preço. Sempre escuto de algumas pessoas que também são crentes, né? Nossa, Vinícius, mas fulano ali tem tanto dinheiro, né? Não vai não põe um pé numa igreja, né? Nossa, fulano tem tanto sucesso, mas não vai numa igreja. Nossa, quer tanto ter o dinheiro e o status daquela pessoa ali. Se iludindo com coisas que Deus inclusive rejeita. Com coisas que Deus despreza. Irmão, essa vida aqui é passageira, a gente não tem muito tempo aqui não. Aqui é o seguinte, aqui a gente tem que viver, claro, mas sempre olhando para a adoração a Deus. A gente não pode viver aqui nessa terra querendo adorar outros deuses, carregar outras estátuas, outros deuses, como o povo da Babilônia fazia, e esfregava isso nos olhos do povo de Israel, esfregava isso na cara do povo de Israel, que nós estamos na sua cidade, dentro da sua casa, com uma estátua imensa aqui, com escultura, uma imagem enorme aqui. Então, se nós estamos com essas esculturas dentro da nossa vida e esquecendo a soberania de Deus, há um preço que nós vamos ter que pagar por isso. Nós vamos pagar por isso. Isso é inevitável. E no finalzinho do verso 10, ele fala: e farei toda a minha vontade. Reafirmando de novo, porque os versos 9 e 10 são ele falando da soberania dele. E ele vai ali, mas ele volta de novo falando da soberania dele. E no fim do 10 ele fala de novo: e farei toda a minha vontade. Por quê? Porque ele é soberano. Então tudo nesse texto converge, cai na caçapa da soberania de Deus. De tudo aquilo que a gente leu nesse texto e claro, os estudos, ele está trazendo ao povo de Israel, Deus traz ao povo de Israel que ele é soberano, que aquilo ali é um pagamento de um preço que eles fizeram durante toda uma história. Todo o sofrimento do povo ao longo da história é fruto do plantio ao longo da história. E Deus está falando a eles que tudo aquilo que eles estão passando é porque o próprio Deus quer que aconteça aquilo. É a forma de Deus disciplinar eles. Então, irmão, se você está passando por um problema na sua vida, entenda. Primeiro, é um plantio, é uma colheita, e é Deus disciplinando. E é Deus te direcionando, te tratando. Como aquele texto do vaso nas mãos do oleiro. É Deus te moldando. É Deus te mostrando. E geralmente o que acontece é Deus faz com que a pessoa sofra naquilo que mais custa a ela. Para que ela se dobre de joelhos diante dele. Ele mexe naquilo que mais nos custa aqui. Quando Deus fala com Jonas, para que ele vá a Nínive e ele não obedece, quando Deus fala a Jonas para ele ir a Nínive, ele não obedece, ele quer ir para Tarsis, não quer ir para Nínive. Ah, não quer não? Então peraí. Deus muda tudo, muda toda a história, já sabendo de tudo, claro, para que Jonas passasse um tempo dentro de um peixe. Para que ele ali fosse transformado. Para que ali ele compreendesse a soberania de Deus. Para que ali ele compreendesse que ele não tinha poder sobre as ações dele. Para que ali ele
finalmente entendesse o tamanho dele diante de Deus. E Deus faz o mesmo conosco. Ele nos molda, ele nos trata. As pancadas que nós tomamos muitas vezes, nada mais é do que Deus nos mostrando o tamanho da nossa insignificância diante dele. Nada mais do que isso. Nada mais do que Deus falando para nós, colocando a gente no nosso lugar. Podemos dizer assim. Não, calma aí, ele está se achando demais. Deixa eu pôr no lugar dele. E aí Deus vai lá e põe a gente no nosso lugar. Nos coloca num lugar de transformação. E não tentemos resistir a Deus. Não vamos tentar resistir a Deus, que é impossível. Reis, faraós, tentaram tanto, não conseguiram. O faraó do Egito tentou lá com Moisés e as pragas todas. Se rendeu, teve que se render ao povo, se render a Deus. Então não resista, irmãos. A vontade de Deus, ela com certeza é diferente da nossa, mas ela não vai nos destruir. Pelo contrário, ela vai nos salvar. Porque Ele nos salvou, Ele morreu por nós. Então, quando nós temos essa divergência, esse choque de vontades, é quando nós sofremos nas mãos dele mesmo. É quando a gente não concorda, é quando a gente questiona, é quando a gente às vezes se rebela. E aí todo mundo está errado, eu estou certo. E aí todo mundo me odeia, todo mundo tem raiva de mim, todo mundo não gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém isso, ninguém aquilo. Eu sou um coitado, eu sou um sofredor. Não, irmãos. Sofrer de verdade foi Jesus na cruz. Quem sofreu de verdade foi Ele por todos nós. O que nós fazemos aqui são apenas colheitas, são resultado de tudo aquilo que nós plantamos. Tudo que nos sobrevém é fruto daquilo que nós plantamos. Para um lado ou para o outro. Então esse negócio de que todo mundo está certo, todo mundo está errado e eu estou certo, Deus pode falar isso, nós não. E se alguém aqui ainda acredita nisso, cuidado. Se você ainda acha que toda a humanidade está errada e você está no seu trono, corretíssimo que você está fazendo, sugiro que reflita. Sugiro que realmente baixe a cabeça, faça a leitura bíblica. Estamos em Marcos já, né, avançando no Novo Testamento. Então leia a Bíblia, venha fazer oração na sexta-feira. Porque nós não estamos nessa posição de soberania, só Deus. Deus é soberano, nós não. E quando nós nos colocamos na posição de soberano, a queda vem. A queda vem fortemente, como veio, por exemplo, a Saul, que foi, com a concessão de Deus, escolhido pelo povo, e depois, devido à desobediência, foi retirado o seu reinado por Deus. Porque achava que era soberano. Porque achava que podia desobedecer à vontade de Deus. Porque achava que, por ser rei de Israel, podia tudo e que Deus era com ele, independente do que ele fosse fazer. Irmão, não é assim. E se Deus não concorda com você, se o plano dele é diferente do seu, o destino é semelhante ao de Saul. Queda. Então, irmãos, nós não somos soberanos, Deus que é. E cabe a nós ouvir a voz dele, através do Espírito Santo, buscando ele, lendo a Bíblia. Falamos isso muito dos adolescentes, né? A gente fala muito. Eu e o Onan, a gente fala exaustão nas adolescentes. Queridos, leiam a Bíblia. Não tem como a gente vir aqui para a aula sem que os queridos leiam a Bíblia. Não tem jeito. Vamos ficar ali 45, 50 minutos, quase uma hora, falando de Deus. Se vocês não lerem a lição, não lerem a Bíblia, o texto bíblico, não vai. Não flui, não vai para frente, não anda. E nós temos alguns que estão fazendo a leitura bíblica do Novo Testamento. Que Deus conserve. Que eles consigam perseverar e até o final do ano concluir o Novo Testamento.
porque a glória é de Deus. E que eles consigam concluir, porque a gente sabe que não é fácil, ainda mais numa idade tão complexa como uma adolescência, pré-adolescência e adolescência, né? Que Deus possa dar força a eles, que eles consigam permanecer, perseverar nisso. E o Deus, né, o nosso Deus, a soberania dele é tão espetacular, tão fantástica, que ao mesmo tempo que ele criou todo o universo, tudo que existe, tudo que há, ele cuida dos detalhes da nossa vida. Ele cuida de tudo da nossa vida. Então, o mesmo Deus que é um Deus colossal, é um Deus do detalhe. É o Deus que às vezes faz o pneu do seu carro furar, te dando uma providência. Você troca um pneu ali, mas lá na frente teve um acidente. Poderia estar lá. É um Deus que cuida dos detalhes. Às vezes um atraso faz com que você não caia numa cilada, em alguma coisa, né, uma violência, um acidente, enfim. E ele sustenta todo o universo. E ao mesmo tempo ele escuta nossa oração. Daqui a pouco vamos fazer oração. E ele é soberano para cuidar de todo o universo. E ainda assim, inclinar os ouvidos aqui e ouvir o nosso clamor. Então, irmãos, a gente não pode esquecer disso. Deus é soberano. Deus não mudou. Ele é o mesmo soberano desse texto, que foi escrito há 2.500 anos. A soberania dele não mudou nada, nenhuma vírgula. Tudo que ele diz aqui continua do mesmo jeito e vai permanecer por todo sempre. E nós, que nós tenhamos essa consciência de que soberano é Ele. Quem dá a palavra final é Ele. Quem está certo sempre é Ele. Nós que temos que dar os pulos aqui e compreender isso. Se nós estamos errando em alguma coisa, irmãos, você está entendendo que está errando em alguma coisa, o momento de mudar é agora. Porque Ele vai voltar. E nós não sabemos quando. Então, se você acha que ainda você é soberano na sua vida, se você acha que todo mundo ao teu redor te odeia, que você é um oprimido, que você... Supera, irmão. Supera, porque soberano só tem um e Ele é Deus. Amém? Pai, te damos graças, Senhor Jesus. Pai, glorificamos a Ti, Senhor. Pai, compreendemos, Pai, totalmente que o Senhor Jesus Cristo é soberano, Pai, nas nossas vidas. Compreendemos, Senhor, que a Tua palavra, Pai, é soberana em nossa vida. Compreendemos, Jesus, que só o Senhor Deus pode, Pai, transformar destinos, mudar histórias, transformar realidades, Pai. Compreendemos que Deus é o Deus que faz milagres, Pai, que é um Deus que acompanha o povo, Jesus, no deserto, que faz, Pai, com que realidades sejam mudadas, Pai. Que salva, Pai, que cura e que liberta, Senhor Jesus. Em nome de Senhor Jesus Cristo, muito obrigado pela Tua palavra, Pai, nessa noite. Pai, que nós possamos, Pai, ouvir a Tua palavra e compreender, Pai, que nós somos Teus filhos, Teus servos, devemos nos curvar à Tua soberania, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus, damos graças ao Senhor, Pai, glorificamos.